Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. No último sábado, Isolda Sela se tornou a primeira mulher a assumir o comando do Executivo Estadual em mais de 220 anos de autonomia política do Ceará. A professora natural de Sobral foi primeira-dama do município dela, secretária de Educação do Ceará durante a gestão de Cid Gomes e vice-governadora durante a gestão de Camilo Santana. Ela ficará à frente do governo até o fim deste ano e pode se candidatar à reeleição. Sobre o assunto, recebemos hoje Silvana Parente, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, e Monalisa Torres, cientista política e professora de Ciências Sociais da UES. Quem me ajuda a conduzir o papo de hoje é o editor de política do O Otimista, Erivaldo Carvalho. Primeiramente, obrigado a todos pela presença. A nossa repórter aqui da TV Otimista, a Lara Veras, fez uma reportagem especial, abordando a ascensão de Isolda ao Palácio da Abolição. Antes da gente começar a conversar, eu gostaria de conferir, de a gente conferir essa reportagem. Este sábado é o dia em que o Ceará tem a sua primeira governadora mulher efetiva na história. Isolda Sela assume o Palácio da Abolição em virtude da desincompatibilização de Camilo Santana, que deixa o comando para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A Isolda acompanhou todos esses 7 anos e 3 meses ao meu lado, nos momentos de avanços, de conquistas, de entregas, e também nos momentos difíceis, de superação. Nós sempre estivemos juntos. Uma mulher discreta, mas uma mulher firme, que conhece o governo, portanto está preparada para dar continuidade ao nosso projeto, ao compromisso que nós assumimos com o povo cearense. E, historicamente, será a primeira mulher na história do Ceará a governar nosso querido estado. Assim como é alta a aprovação da gestão de Camilo, o trabalho desempenhado por Isolda como braço direito dele é avaliado como notório e relevante. A vice-governadora teve uma atuação bastante importante e significativa ao longo desses 2 mandatos, então ela tem uma presença muito forte no governo. Ela foi capaz aí de construir, inclusive, pactos importantes para o Ceará, atuou de maneira bastante significativa em relação às questões que são mais sensíveis para o Estado. A questão da segurança pública é um exemplo disso. Então, na realidade, é realmente esse momento de finalização de um mandato, de prestação de conta, tendo em vista, claro, também o processo eleitoral. Além de assumir o governo do estado até o fim do ano, Isolda também vai poder concorrer à reeleição no pleito de outubro. Mas antes, a candidatura precisa ser definida pelo partido, o PDT. Até agora, são 4 pré-candidatos apresentados ao cargo de governador pelo PDT. Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza por 2 gestões, Evandro Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Mauro Filho, que é deputado federal, além de Isolda Sela. É uma grande honra, é uma grande responsabilidade, mas nós estamos num governo que segue, um governo que tem a sua conclusão em 31 de dezembro de 2022, um governo do qual eu participo desde o primeiro dia, participo inclusive na composição das equipes, participo no acompanhamento de todas as situações, dos grandes projetos, das situações de crise. E nós temos muitas obras, muitos serviços a entregar. Então, uma das minhas tarefas fundamentais é manter esse ritmo que o governo vem tendo, para que nós possamos concluir obras que são muito importantes. Apesar de o trabalho desempenhado por Isolda já ter aprovação na população cearense, o cenário que ela vai encontrar é desafiador. Principalmente se nós considerarmos que a atividade política nasce como eminentemente masculina, Então, durante muitos séculos, a atividade política foi exercida exclusivamente por homens. Então, muito recentemente, é somente no século XX que as mulheres começam a ter essa garantia de participação dada através de reiterados processos eleitorais. Então, é realmente algo bastante significativo se nós considerarmos principalmente o quantitativo de mulheres que ocupam cargos no Poder Executivo, comandando aí prefeituras e governos do Estado. Então, é uma quantidade muito pequena de mulheres que assumem essa condição. Então, obviamente que isso é muito significativo, muito simbólico de um momento
realmente de transição. Mas, claro, as dificuldades ainda são muitas, né? Não há ainda essa condição de equidade no campo da política. Eu me sinto tranquila com relação a isso, né? Eu penso que nós temos essa afirmação importante da presença da mulher, né? E onde nós estejamos, a expectativa é que nós possamos trabalhar bem. A palavra para o ano de 2022 é continuidade. Nós temos um conjunto de ações que estão dentro de um planejamento de todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, eu vejo que a minha tarefa, a minha responsabilidade é dar sequência àquilo que está encaminhado. E, claro, nós sempre podemos aprimorar, fortalecer uma determinada área, a área relacionada a capital humano, formação de capital humano, formação de juventude para o trabalho, para se inserir nesse chamado mundo tecnológico e tal. Isso, para mim, é um foco muito importante, que já vem sendo trabalhado, mas, claro, né, podemos aprimorar, podemos fortalecer? Acredito que sim. Devemos lembrar que nós estamos no ano eleitoral, que tem, por conseguinte, suas contenções, seu regramento específico. Então, tem coisas que não é possível fazer em função da regra. Deixando de lado ideologias políticas, Isolda Sela, no comando do governo estadual, é a chancela do avanço na política local, aliado à imagem de uma mulher firme e determinada. Todo esse avanço que foi a participação de Isolda no governo Camilo Santana, né, uma presença ativa, uma mulher que realmente conseguiu apresentar aí avanços significativos para a sociedade, ela que é educadora, então tem essa visão, né, de que é possível transformar uma sociedade a partir de valores, como a construção de uma cultura de paz. Então isso é muito importante, é muito simbólico e obviamente que isso vai ser um legado deixado por essa administração. Nós ainda temos um caminho muito longo a ser percorrido em termos de criar condições mais igualitárias de participação das mulheres na atividade política, mas ter a Isolda como vice-governadora durante esse período com atuação tão significativa para o governo e questões tão sensíveis, né, com toda essa sensibilidade, né, uma pessoa que tem um temperamento extremamente ponderado, né, uma pessoa que consegue também estabelecer vínculos ali políticos que são importantes no encaminhamento de projetos. Então, isso é muito significativo, é muito importante. O Ceará realmente dá esse exemplo para o país. E, claro, né, é cada vez mais necessário que hajam mecanismos, não só de mudança cultural, mas mecanismos legais também, que garantam que mais mulheres tenham essa possibilidade de participar de processos eleitorais, para que a gente tenha, nas casas legislativas, no poder executivo, um quantitativo de mulheres que, de fato, se aproxime daquilo que é a realidade brasileira, que é majoritariamente feminina. Então, há demandas específicas no campo feminino e essas demandas elas precisam encontrar espaço aí nessas casas que são representativas do povo, no poder executivo. Então nós precisamos de mais mulheres comandando grandes municípios, à frente do poder executivo estadual dos estados, para que cada vez mais nós tenhamos aí a possibilidade de construir uma sociedade mais equilibrada, né, onde os valores humanos estão obviamente acima aí das questões individuais, das questões pessoais. Então é um avanço muito grande. O estado do Ceará dá esse exemplo e que outras mulheres também tenham essa oportunidade, tenham essa condição de participar de processos de maneira exitosa. Pois bem. Mona Lisa, até 1934 as mulheres sequer podiam votar, né? Depois a gente teve avanços, principalmente depois da redemocratização, né, de 1988, no que diz respeito à participação política. Mas aqui no Ceará já tivemos mulheres governando a Prefeitura de Fortaleza, temos uma mulher presidindo o Tribunal de Justiça, mas nunca tivemos, né, uma mulher presidindo a Assembleia Legislativa, por exemplo, e dessa vez temos a Isolda no governo do Estado. Demorou muito para o Ceará dar esse recado? Eu creio que sim. E se a gente olhar em retrospectiva, por exemplo, as próprias campanhas eleitorais para governo do Estado aqui, da redemocratização em diante, tivemos apenas 5 candidaturas femininas. Dessas 5 candidaturas, elas não atingiram sequer 2 dígitos de votos nas urnas, né? Então, é muito significativo que agora
tenhamos uma mulher governadora e na linha de sucessão, né, também uma mulher, que é a doutora Nilde, a desembargadora Nilde Pinheiro, do Tribunal de Justiça. Então, assim, eu creio que seja um avanço e muito representativo de um momento em que as mulheres estão tomando espaços, né, estão ocupando espaços cada vez mais simbólicos nesse momento atual. Silvana, a senhora preside uma entidade importante, né, o Corecon. Como a senhora avalia, né, a chegada de Isolda Sela ao Palácio do Palácio da Abolição? Bem, primeiro é uma grande satisfação, né, ter uma mulher como governadora do estado, sobretudo a Isolda, que já tem toda uma experiência de gestão pública, tem valores, tem compromissos, né? Porque, como a Mona Lisa estava falando, a mulher ela avançou nos últimos anos muito no mercado de trabalho, mas nessa esfera pública, principalmente nos cargos de liderança, tanto da gestão pública como das empresas privadas, ainda são muito poucos. É um espaço ainda não muito confortável para as mulheres. E a nossa expectativa com relação a essa questão de gênero é que o Ceará todo aprenda e comprove, né, que não há essa diferença. Agora, existe ainda um preconceito muito grande, né, da parte não só dos homens, mas da sociedade como um todo, com um certo pé de desconfiança. E isso eu acho um absurdo e a gente tem que combater isso, né, e deixar a Isolda governar com seu estilo próprio. Perfeito. Erivaldo, como foi mostrado aí na reportagem da Lara, a Isolda herda um governo com uma aprovação muito grande, né? Por conta disso, vai ser mais difícil ela deixar um recado, mostrar o diferencial dela enquanto governante? Eu acredito, Fernando. Boa tarde a você, a professora Mona Lisa, a presidente Silvana, a todos que nos acompanham. Eu diria que existe sim esse desafio, isso é posto, ela dá sequência a um governo cujo titular, Camilo Santana, sai muito bem aprovado ali na casa de 78%, 80%, é realmente um desafio. Agora, eu diria que o desafio maior, além das entregas planejadas, programadas até a virada do ano, Fernando, seria um desafio mais simbólico, porque o Ceará cravou Isolda Sela na cadeira de governadora e ela vem, como já foi dito até agora, de um processo em que o machismo, o estigma, o preconceito é muito forte, de forma que ela vai ter de entregar simbolicamente, politicamente, muito mais do que a média, porque senão ela vai cair naquela vala da crítica comum e não deu certo porque não era para dar certo, afinal de contas, não tinha como dar certo uma mulher no Palácio da Abolição, etc. Então, ela vai se cobrar, é uma pessoa que tem essa maturidade política. Agora, é importante também se frisar o seguinte, Fernando, que a política com a Isolda governadora, ela não deixa de ser um ambiente absolutamente estigmatizado pelo machismo, violento, inclusive, e a gente tem aí os exemplos. Infelizmente, você tem mulheres na política, com honrosas exceções, em que a mulher de um cacique político é a filha ou sobrinha de alguém que já foi prefeito, é uma deputada porque é esposa de Beltrano de Ciclano. Então, assim, sem querer fulanizar, no panorama geral, você tem uma situação dessa, em que mesmo essa pequena participação das mulheres na política tem os méritos próprios, claro, mas de alguma forma tem ali uma situação familiar, hereditária, que acaba levando aquela mulher ao poder. No caso de Isolda, isso não acontece diretamente, muito embora ela tenha sido primeira dama de Sobral, mas mostrou por méritos próprios, por méritos acadêmicos, inclusive, entregou excelentes resultados na educação, não só em nível de Brasil, mas também do ponto de vista internacional. O mundo olha para a educação pública cearense, isso é muita coisa. A Isolda tem, como já falei, uma maturidade política muito evidente, mas, repito, para ir ao início da minha primeira participação, Fernando, e professor e presidente, ela precisa mostrar, infelizmente, porque vai ser mais ou menos essa a regra. Vem aí uma campanha eleitoral, como você sabe, também muito tensa, e aí só os próximos meses é que vão dizer, de fato, qual o legado, qual a marca, Fernando, que Isolda Sela deixará na sua passagem pelo Palácio da Abolição.
Silvana, infelizmente essa estigma, essa desconfiança pelo fato da Isolda ser uma mulher, isso de alguma forma impacta a economia do Estado? Olha, sobre a questão da economia do Estado, eu acho que está bem claro, né? O governo do Ceará tem se diferenciado muito por conta das políticas de longo prazo, de sustentabilidade, né? Então, a gente tem um Estado que já tem um nível de investimento muito alto em relação à receita corrente líquida, né? É um Estado que tem um planejamento de longo prazo, que trabalha em cima de projetos. Então, eu acho que a continuidade desses projetos e essa superestrutura de gestão vai facilitar a Isolda. Ela vai ter o estilo dela de gerenciar. O estilo é dela e ela vai usar todo a sua experiência, o seu conjunto de valores, né, e de propósitos para dar aquele tempero, né, nesse conjunto de projetos que tem a economia do Ceará. Então, em nenhum momento, pelo contrário, o que afeta a economia do Ceará são as políticas econômicas federal. Essa coisa que está aí meio indefinida em relação à política monetária, à própria política fiscal, a reforma tributária que não sai, a política de preço do petróleo. Então, a inflação. Então, esses componentes são macroeconômicos, são de nível federal. Obviamente, isso impacta diretamente a economia do Ceará. E o papel do Estado nisso é de fazer algum contraponto em cima daquilo que ele tem governabilidade, né? Que é o gasto público, é a eficiência do gasto e a visão de longo prazo, a articulação entre governo e setor privado. Então, na economia, os estados subnacionais têm um poder um pouco menor, né, do que isso. Agora, essa integração e essa visão de que para a economia funcionar bem, tem que a saúde funcionar bem, a pandemia deixou claro, tem que a educação funcionar bem, a Isolda conhece muito bem isso, tem que a segurança pública funcionar bem. Então, essa visão integrada, né, das questões do desenvolvimento econômico é que precisa também ser trabalhada uma nova cultura de que o desenvolvimento não se separa só o lado econômico das outras questões sociais, da pobreza e da desigualdade. Perfeitamente. Sobre os primeiros passos de Isolda, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já. No primeiro dia útil, após tomar posse como governadora do Ceará, Isolda Sela se reuniu com a equipe de secretários estaduais para avaliar projetos e ações do governo. Vamos conferir. A expectativa é que não aconteçam grandes alterações no quadro de auxiliares, nem mesmo naqueles cargos mais estratégicos. A ideia da governadora é manter o alinhamento que vem funcionando até agora. Nós temos uma equipe operosa, uma equipe dedicada e que vem trabalhando já muito para fazer as entregas, né, com as quais nós nos comprometemos. E a reunião hoje é tanto, né, obviamente, meu primeiro momento na condução agora da tarefa e os encaminhamentos relacionados à atualização de sistemas para que nós possamos seguir com o planejamento daquilo que é prioritário. Entre as mudanças necessárias está a chefia da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, a SPS, que estava com Socorro França, mas ela decidiu se desincompatibilizar. Quem também deixou os quadros do governo do Ceará foi Janaína Farias, assessora especial do ex-governador Camilo Santana, e também a ex-deputada federal Gorete Pereira, assessora especial para assuntos federativos. Elas duas articulam disputar vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano de 2022. Isolda destaca a agenda rigorosa já planejada e o compromisso de continuidade da gestão. Essa tem sido uma das principais marcas dessa transição. Nós temos uma agenda vigorosa, né, em todas as áreas, grandes desafios e muito trabalho para enfrentá-los. Na saúde, por exemplo, né, esse compromisso relacionado a fazer com que o atendimento chegue mais perto das pessoas, cada vez mais perto. Recursos hídricos, segurança, educação, infraestrutura. Então, é a agenda
que segue cada vez mais vigorosa essa nossa expectativa. O nome que vai substituir o de Socorro França na SPS ainda vai ser decidido. Apesar do ano ser eleitoral e de Isolda poder disputar a reeleição, isso não deve ser um obstáculo para estes 9 meses de gestão. Que nós possamos garantir o máximo possível, né, assim, a isenção do trabalho e do ritmo do governo de interferências prematuras e principalmente evitar distrações, né? É claro que o período eleitoral é importante, movimenta a atenção e a agenda das pessoas, mas o meu foco, a minha atenção é no serviço. Então, procurarmos assim, ter essa atenção para não nos dispersarmos daquilo que é o interesse da população. Pois bem, professora Monalisa, se porventura Isolda vir a ser candidata nesse ano à sucessão, no caso do governo do estado, ela vai ter que deixar uma lição de casa, vai ter que deixar aí um recado? Bom, Fernanda, eu acredito que ela já imprimiu uma marca muito significativa no governo do estado. E aí, inclusive, eu recupero um pouco da fala do próprio Erivaldo, né? A política de educação, que é a grande pérola, a grande joia dos olhos do governador, e que também foi e é recorrentemente relembrado pelos governos CID, tem a marca de Isolda. Né? Ela não foi uma vice-governadora simplesmente decorativa, ela participou efetivamente do governo e foi uma das pessoas responsáveis pelo gerenciamento das políticas mais, digamos assim, mais importantes do governo Camilo, do governo Cid, na época que era secretária, e agora no governo Camilo, em que assumiu o direcionamento dessas políticas. Né? Então, assim, agora, nesse momento de transição, em que ela assume, de fato, o lugar, né, essa função de governadora, ela, como já foi dito aí na reportagem, ela vai dar continuidade a essas políticas, vai deixar essa marca. E eu acredito que ela, com um perfil muito semelhante também ao de Camilo, né, esse perfil mais técnico, qualificado, afeito ao diálogo, eu acredito que ela vai desempenhar um papel muito interessante nesse processo de finalização do governo. E aí, eu não sei se, só para finalizar essa fala, ela vai também vai ter um papel importante, inclusive, nesse diálogo com os prefeitos. Não custa lembrar que Camilo Santana vai concorrer ao Senado, que o governo, né, o grupo governista vai escolher um candidato para a sucessão, e esse nome, a sucessão, terá, por óbvio, interesse em que o governo continue a entregar as obras que foram, né, iniciadas com Camilo, e que a manutenção da aliança com os prefeitos seja mantida. Então, acredito que o maior desafio dela no momento será, além de dar continuidade a essas políticas que já foram iniciadas, né, de concluir as obras, entregar as obras que Camilo deixou, é também manter uma boa relação institucional com aliados políticos e principalmente com prefeitos, que são atores políticos importantes, cabos eleitorais importantes nesse momento de eleição. Erivaldo, a gente percebeu aí na reportagem que as mudanças de secretariado foram muito pontuais, né, pouquíssima coisa. O que esperar, então, né, dos próximos meses, a expectativa aí em torno do governo de Isolda? Então, é um governo de continuidade, né? A gente teve ali a maratona nos últimos dias, nas últimas semanas de Camilo governador, Isolda sempre ali ao lado, inclusive já sendo chamada de governadora pelo então governador Camilo Santana. Quando ela assume, não há solução de continuidade, vai no planejamento, como ela mesma falou, uma das primeiras declarações de Isolda governadora, de que o governo segue, lembrando ela que esse governo, esse ciclo Camilo Santana está aí rodando há 7 anos e 3 meses, então ela quis ali colocar algo do tipo, não vai haver solavanco, não vai haver nenhum tipo de rusga ou coisa que o valha, não vai haver trepidação político-administrativa. Agora, é interessante esse ponto que você cita, o Fernando, e aqui eu já queria, ao final, passar a palavra para a presidente do Corecon,
a doutora Silvana, porque é o seguinte, na reportagem da Lara, foi coincidência, mas eu uso o gancho para fazer a provocação, em que uma mulher chega à chefia do Executivo Estadual e 3 mulheres saem do primeiro escalão do governo do Estado ali, que estaria no entorno, né, da governadora, da primeira mulher governadora, efetivamente no estado do Ceará, no caso a Socorro França, a Janaína Farias e a Gorete Pereira, né? Obviamente que eu debito aqui na conta da pura coincidência, mas eu queria pegar o gancho e passar aqui a provocação para a presidente Silvana, para que ela nos falasse um pouco, ela que é gestora também, enquanto presidente, enquanto economista, etc., se a mulher, se o gênero feminino, se a sensibilidade feminina, se isso de alguma forma interfere para lá ou para cá no ambiente de negócios, para não dizer no ambiente político, que acaba sendo um pouco o ambiente de negócio também. Eu creio que essa saída desses 3 colaboradores é uma mera coincidência, como você mesmo disse, Arivaldo. Mas hoje, né, já está provado, né, que a mulher, pelas suas características da nova economia, que precisa da criatividade, da inovação, da multidisciplinariedade, né, da integração, de atender a todos os stakeholders, seja no setor público, seja na empresa privada, está mais do que provado. Inclusive tem pesquisas, né, que as grandes empresas estão avançando em colocar mulheres nos postos chaves de CEO, né, ou no seu board, porque ela tem essa visão da multiculturalidade e isso melhora o lucro das empresas. Isso no setor privado já está mais do que provado, né? E na relação também com seus funcionários. Então, é todo um conjunto de características femininas positivas que ajudam, né, na performance, seja do setor público ou do setor privado. Então, isso aí a gente não tem dúvida. Agora, o mundo da política, na essência da política, ainda é masculino. Mas quando chega na gestão pública, que é quando você vai ser a executiva, né, da gestão pública, passado a disputa de poder pela eleição, nestes cargos de gestão pública, eu não tenho nem dúvida que a mulher tem todas as condições de fazer, e o mundo mostra aí uma boa gestão e ter resultados muito mais favoráveis. Silvana, tanto a Monalisa como o Erivaldo falaram dos desafios da Isolda, né, nesses próximos meses. Na sua fala no bloco anterior, a senhora falou mais dos problemas macroeconômicos. Seriam esses os desafios da então governadora? Bem, não, porque não é da governabilidade dela, Mas lidar, né, com essa situação. Lidar com isso. Qual é o rebatimento disso? Porque isso vai bater no gestor local, ou no prefeito, na governadora, né? Porque na hora que a gente tem um nível de renda caindo, você sabe que o nível de renda, o rendimento médio do brasileiro caiu 10% o ano passado para cá. A taxa de desemprego melhorou, mas são com empregos informais, que são mais precários, né? E o PIB melhorou bastante, o PIB do Ceará, mas o nível de emprego não tem acompanhado na mesma proporção, né? Então, tem esse desafio também da redução da desigualdade e, com certeza, a governadora ela vai ter essa sensibilidade. Agora, qual é o arsenal de políticas que ela vai poder fazer dentro de uma ambiência que é muito nacional, né? Mas é possível, sim, ter uma política mais proativa de inclusão. O governo está aí com o Ceará Crédito, que eu estou até colaborando, né, temporariamente, mas outras políticas mais afirmativas de inclusão, de emprego, que não seja só esperar o crescimento do PIB e o emprego, a inclusão vir como uma consequência do PIB, que é super importante e totalmente necessário. Mas há a questão também das novas cadeias produtivas do Estado, né, que já está posto aí, já está no planejamento do Estado, o hidrogênio verde, os distritos de saúde, né? Transformar realmente a saúde como um cluster econômico, né? A questão da digitalização como um todo, né? No governo e no Estado. Então, são pautas que já estão aí, que precisam ser continuadas e fortalecidas e que são pautas transversais, que às vezes não está só numa secretaria. Eu acho que essa capacidade de integração das políticas públicas é o grande desafio de quem está sentado na cadeira da gestão pública. É essa integração para gerar mais eficiência
no gasto público. De toda forma, a gestão dela deve ser conturbada porque é ano de eleição, né? Talvez ela se candidate, talvez não. Como as eleições podem impactar a economia? Nesse ano de eleição, né, principalmente pelo clima político de polarização que vem do nacional, né, mais do que no nível estadual, mas que arrasta para o nível estadual, ele realmente é muito conflituoso, né? Ele vai expor muito, né, a oposição ou questionamentos, vai ser muito também recheado de fake news, né? E desses paradigmas de polarização. Então, trabalhar em cima dos valores, da verdade, mostrar o que está sendo feito, né? Eu acho que isso que é importante, quer dizer, essa firmeza de propósito, e eu estou muito animada, eu creio que a governadora tem todas essas condições e essas características, né, para enfrentar esse momento de transição muito importante e afirmar, né, o estado do Ceará como tendo sua vida própria, seus projetos, né, e elevar o nível educacional e cultural, inclusive o nível do debate político da população, que a gente está precisando tanto. Monalisa, a gente pode fazer... Pois não, Erivaldo. É só para não perder aqui o gancho que a presidente Silvana deixou, é que nas linhas gerais, aí, nas entrelinhas, foi dito o seguinte, e aí eu concordo plenamente, é que existe a gestão exitosa, que entrega resultados, que tem um interesse público, que tem planejamento na veia, e isso não tem gênero. Obviamente que a Isolda, governadora, vai ter um simbolismo político maior, mas a gente costuma dizer aquela velha frase, né? Dinheiro não tem cheiro, e gestão pública eficiente não tem gênero. Então, assim, os desafios que o Ceará tem com os seus potenciais e os seus gargalos, estando lá uma mulher, e a gente torce para que a gente colha os melhores resultados possíveis, porque quando o governo dá certo, o Ceará dá certo, e aí todos ganham. Mas, assim, independentemente de ser um governador ou uma governadora, o Ceará, a gestão pública que, na sua eficiência, precisa entregar os resultados. Portanto, a gente queria só pontuar para dizer, reforçando que gestão pública de qualidade não tem gênero, não é o masculino, não é o feminino que decide. Quem foi muito bem historicamente nas gestões, e aí a gente puxa desde a primeira-ministra, Margaret Thatcher, até você, na Europa ali, você rodando o mapa da Europa, você vê vários líderes, né, que se projetam para o mundo, quer dizer, independentemente de ser homem ou mulher, mas aqui a gente deixa marcado o fato de Isolda Sela ser mulher e, portanto, tem esse simbolismo a mais, mas a gestão pública, ela não tem gênero, assim como, repito, o dinheiro não tem cheiro, né? Monalisa, como é que deve ficar a sucessão do Estado, já que esse ano é de eleição? A gente consegue fazer uma análise política no momento? Bom, o grupo governista, ele se caracterizou, e aí eu vou utilizar o termo que a gente utiliza na ciência política, o grupo dos Ferreira Gomes, que é quem hegemonicamente está à frente, né, dos principais cargos políticos no Estado, ele é um grupo que se caracteriza por ser muito heterogêneo e muito amplo. Então, você tem uma aliança muito grande de partidos e lideranças políticas das mais diferentes vertentes ideológicas, que vai mais da direita à esquerda, né? E isso torna difícil manter um grupo tão grande e coeso, né? Então, eu acredito que agora, para a sucessão, pensando aí a função e o papel que a Isolda vai exercer como governadora, e não só isso, mas também como uma liderança importante nesse processo de transição, vai ser a manutenção dessa aliança. Então, eu acredito, por isso que eu falei da importância dessa relação da Isolda, do processo de continuidade das políticas, até para garantir aos aliados que os projetos que foram iniciados no governo Camilo tenham continuidade. É importante pontuar esse papel que ela vai exercer como alguém que pode colaborar para a manutenção dessa base, para trazer aliados, para garantir que a base se mantenha coesa. Então, eu acredito que o desafio maior para esse processo de sucessão é esse. É claro que ainda tem a indicação do nome que vai representar a base governista,
como candidata ao governo do Estado. Isolda é um desses nomes que tem sido recentemente fortalecido pela própria posição que ela ocupa agora como chefe do Executivo, né? Então, há que se considerar esse aspecto desse papel que ela vai ocupar, né? Dessa função que ela vai ocupar e desses desafios que é indicar um nome e conseguir, a partir dessa indicação, manter essa base tão grande e coesa. Perfeitamente. A gente continua falando dos próximos passos aí do comando estadual no próximo bloco, porque o Papo de Redação agora vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Papo de Redação de volta, falando sobre a nova governança no Palácio da Abolição, no Executivo Estadual. Erivaldo, a professora Mona Lisa fazia uma análise, né, das possibilidades de candidaturas, né, essa corrida à sucessão aí do Palácio da Abolição. A gente tem alguns nomes definidos aí na oposição, mas querendo ou não, o nome do PDT, né, por ser um grupo político forte atualmente, é decisivo. Como você avalia, né, essa disputa que, dentre os nomes, tem a própria Isolda? O que esperar, né, da corrida eleitoral para esse ano? Então, a gente costuma dizer, Fernando, aquela expressão meio clichê, a frente de esquerda ou frente de oposição, mas os Ferreira Gomes, né, a família Ferreira Gomes, tem um pouco disso, né? Geralmente, no processo eleitoral, eles estruturam ali a frente governista, que aqui, na prática, são esses 4 nomes, né? A Isolda, o Mauro, o Roberto Cláudio e o Evandro Leitão. Então, isso, de alguma forma, dá visibilidade, faz parte da estratégia, etc., etc. Mas vamos lá para o caso mais específico. Isolda, governadora, ela tem a sua relação discricionária, institucional, com prefeitos, deputados estaduais, federais, dirigentes de outros poderes, até mesmo representações fora do Ceará e do país. Isso dá à Isolda a primazia, o holofote, o simbolismo político, o peso político eleitoral nesse processo. Não há dúvida que, na cotação do dia, Isolda Sela é a franca favorita para ser esse nome que, eventualmente, disputará mais 4 anos à frente do governo do Estado. Essa é a lógica. Mas como a política, ela vaza a lógica uma vez ou outra, e aqui a gente já teve surpresas, inclusive o próprio nome, em 2014, de Camilo Santana, que surpreendeu a tudo e a todos, então a gente pode esperar que não seja Isolda, mas, assim, pela lógica, se o manual da lógica e da ciência política for seguido, você vai ter Isolda candidata à reeleição. Por quê? Porque você tem uma relação com os prefeitos, conforme, inclusive, a professora Mona Lisa citou. Isso é muito importante. Prefeitos municipais são cabos eleitorais de luxo. Os deputados entram ali para pegar os seus votos e, naquele voto, vai a carona para o candidato ao Senado e, principalmente, para o candidato a governador ou governadora. A gente tem, historicamente, prefeitos que montam grupos de apoio a candidato este ou aquele. A gente tem, inclusive, no próprio governo do Estado, que tem aí uma larguíssima maioria, a coisa de 85% ou mais dos prefeitos municipais são aliados ao governo do Estado, e essa turma vai fazer fila indiana na porta do Palácio da Abolição na época eleitoral. Então, assim, você tem esse corpo a corpo. O estilo da Isolda não é desse pragmatismo político, inclusive ela até colocou em entrevistas em que a isenção política do governo do Estado vai ser trabalhada, vai ser preservada. Agora, o ambiente político de caça ao golpe, ele é muito, às vezes, deteriorado do ponto de vista desse distanciamento. Então, assim, dentro do grupo ali, os 4, Isolda, Evandro, Roberto Cláudio e Mauro, você tem cada um com seu subgrupo. Roberto Cláudio, ele sabe da importância que é ser presidente da Assembleia, porque ele foi para a candidatura a prefeito de Fortaleza quando estava na presidência do Poder Legislativo. Mauro Filho também tem um subgrupo muito forte,
né? E você tem a própria Isolda, que tem, pelos méritos próprios e agora pela institucionalidade do cargo, esse franco favoritismo. Agora, repito, não é a lógica, não tem sido a lógica que definiu a candidatura governista. Geralmente, outras variáveis entram ali em jogo, são colocadas à mesa, e aí a gente vai ver como que isso vai se afunilar. Mas, com certeza, Isolda, ela parte na frente, o grid de largada dá um franco favoritismo a ela ser o nome a se candidatar à reeleição, Fernando. Perfeitamente. Mona Lisa, o fato de a oposição já ter seus nomes bem definidos e o grupo governista ainda está, né, nesse processo de escolha, isso, querendo ou não, enfraquece o possível nome do PDT? Tem os seus pontos positivos e negativos. O ponto negativo é iniciar muito atrasada a campanha, né? Se a gente compara, por exemplo, o capitão Wagner, que é o pré-candidato a governo pelo União Brasil, ele já há muito tempo já está na rua, já está visitando os municípios do interior. Não custa lembrar, eu vou abrir só um parêntese, não custa lembrar que a eleição de 2014, o candidato a governo do estado, Camilo Santana, ele venceu por ter conseguido virar municípios do interior. Então ele foi eleito graças às prefeituras, aos municípios do interior. Então, o Wagner, há muito tempo, já vem fazendo esse trabalho de base, viajando pelos municípios, conversando com aliados e tentando trazer nomes importantes para a sua base. Então, do ponto de vista desse processo mesmo de postura de alianças, esse atraso na indicação do nome traz esse problema. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de não começar a sofrer críticas de partida, né? Então, assim... e aí eu concordo com o Erivaldo que a gente tem que levar algumas questões em conta, né? Algumas variáveis nesse cálculo. O grupo dos Ferreira Gomes, eles não têm o hábito de lançar candidaturas assim, então eles sempre têm uma tradição de indicar o nome de véspera, né? Aos 45 do segundo tempo, eles tiram o nome da cartola. Mas esses nomes que eles indicam, leva em conta alguns pontos. Pesquisas internas feitas dentro do partido, um nome que consiga agregar o grupo, lembrando que o grupo político governista é um grupo amplo e heterogêneo, então precisa ter um nome que tenha um mínimo de consenso entre os aliados, né? Então, o Camilo, naquele período, em 2014, ele foi esse nome de consenso, né? E foi um nome que, de alguma forma, também sinalizava uma aliança com o governo federal, na época, ainda administrado pelo PT. Né? E agora a gente tem a necessidade aqui no governo do estado, a nível estadual, de uma aliança, da manutenção de uma aliança entre PDT e PT, e alguns nomes dentro do PDT que estão cotados para indicação da sucessão ao governo, têm algumas resistências por uma parte do grupo petista. E, a meu ver, concordo com o Erivaldo, a Isolda aparece como um possível nome que teria menos resistência, né? Recentemente, ela teve um encontro, inclusive, com Luiziane Lins, que foi a principal política que teve resistência em relação a essa aliança com o PDT. Então, isso indica também, digamos assim, uma espécie de acúmulo de capital político da Isolda. Ela é a governadora, ela tem a caneta na mão, agora ela tem a possibilidade de construir essa comunicação institucional com os atores importantes, a exemplo de deputados federais, estaduais e prefeitos dos municípios, e além disso ela é um nome que agrega aliados, né? Tendo em vista também que ela não vai poder se reeleger por mais, né, ficar no governo, por exemplo, por 8 anos. Seria apenas uma reeleição e logo estaria o caminho aberto para a indicação de um outro nome dentro do grupo. Então, essas são algumas variáveis que são consideradas aí, que, pelo meu ponto de vista, colocam a Isolda como uma das principais favoritas à indicação à sucessão de Camilo Santana. Perfeitamente. Erivaldo, a sua avaliação, essa briga ainda, essa disputa, digamos assim, dentro do PDT, isso pode enfraquecer o nome do grupo governista, a candidatura? Tem sim esse potencial, o Fernando, porque na política você tem muito aquela imagem de comício, todo mundo está cotovelando, querendo microfone, querendo falar,
holofotes em mim, isso publicamente, né? Hoje, com esse potencial que a internet nos dá para o bem ou para o mal, a gente vê, a gente percebe muito fogo amigo já sendo feito agora mesmo, porque você tem um pleito que não é atendido, um deputado que tem outro pré-candidato lá nas suas bases, vai reclamar com alguém no Palácio da Abolição, não é ouvido. Essa queixa chega ao governador ou ao governador, e fica por isso mesmo. Quer dizer que quando o grupo é muito amplo, você tem sim esse problema, porque os interesses acabam sendo, na sua soma, maior do que a sua capacidade de entrega. Então, assim, você tem muitos pré-candidatos, né? Vamos lembrar aqui, só de saída, a gente tem historicamente uma renovação na Assembleia Legislativa de 50 a mais por cento. Todos ali são pré-candidatos. Então, assim, vai ser uma briga de foice no escuro na própria base governista. E isso, geralmente, dá na campanha um pouco daquele corpo mole, do não envolvimento, às vezes até mesmo da traição, da virada de última hora, sem falar, e aí a gente cita o talento do senador Cid Gomes, etc., e também o estilo ponderador e conciliador da governadora Isolda Sela, em que eles vão ter de trabalhar esses perfis deles a exaustão. Por quê? Porque dos 4, em tese, o candidato vai sair de um desses 4, os 3, obviamente, que politicamente vão abraçar, vão dizer que vão para a campanha, etc., mas espera lá. Na prática, a vicissitude humana, ela aponta que quem fica ali de fora não se empolga tanto como o que foi escolhido, de forma que esse processo de definição, de escolha, de acomodação de interesse, isso é muito importante. Será se o Evandro Leitão, ficando de fora, ele vai querer ser reeleito presidente da Assembleia? Se o Roberto Cláudio não for o candidato, o que vai ser contemplado para ele? Mauro Filho também, etc. Quer dizer, que você tem, quem fica ali com o não, você tem que dar algum tipo de retribuição, etc., etc. Então, assim, existe sim essa potencialidade de crise, e a gente sabe que, historicamente, os grupos políticos, principalmente, Fernando, quando eles ficam muito grandes, meio gigantescos, eles costumam ser substituídos no poder a partir da própria cisão do grupo, em que um pedaço sai, há ali aquela divisão, e aí passam a disputar votos nas próximas eleições. Historicamente, por exemplo, aqui no Ceará, o próprio PPS, que lá no governo Augusto Alcântara era o abrigo dos irmãos Ferreira Gomes, não nos deixa mentir, né? Eles estavam associados ao PSDB, não foram para a reeleição do Lúcio Alcântara, acabaram decidindo lançar o então candidato Cid Gomes, e o resto da história a gente conhece. Portanto, é muito melindroso, é muito delicado esse processo de agora até ali a virada de julho, agosto, que é quando teremos o período de convenções partidárias. Silvana, que avaliação a senhora faz sobre os possíveis nomes à concorrência e ao Palácio da Abolição? Olha, eu acho que, de ponto de partida, né, a gente tem esse olhar aí do alinhamento nacional ou não, né? Situação, oposição e essa influência, né, do país como um todo da eleição no nível nacional, né? O Ceará vai ter que também estar de olho nisso, porque teria que ter 2 palanques. Isso também é um detalhe que a gente não pode esquecer. A senhora disse Ciro e Lula, né? Isso, né? É o primeiro ponto. Dentro no esboço da situação hoje, né? O fato de ter vários candidatos, como eu concordo com o Erivaldo, se por um lado é bom, porque você tem um leque de quadros, né, e de opções, melhor do que não ter, né? Significa que o Ceará está com essa lista de nomes, eu acho isso muito salutar, mas realmente essas características, como ele disse, essas vicissitudes da política podem gerar alguns desgastes, né, dentro dessa grande base aliada, e que pode também rachar um pouco isso, ou pelo menos perder o ânimo, né, assim, no mesmo grau. Mas eu acredito que, uma vez definido isso,
essas questões vão ser levadas em conta e, obviamente, vão ter que sair. Não é assim da política, né? Então, sempre tem os momentos, né, de decisão que acontecem, essas rupturas ou esses desalentos, mas que em seguida, é como eu falei, o que importa é que o Ceará tenha projeto de longo prazo, o projeto é do Ceará, né? É de construir um Ceará diferente, né? Pelo contrário, é sair dessa polarização, é sair desse mimimi da política, entre aspas, partidária ou ideológica, mas partir para uma política com P maiúsculo, uma política de desenvolvimento para o bem do Ceará. Mona Lisa, a gente tem pouco... Fernando, eu posso Pode falar. Posso só acrescentar, recuperando um pouco da fala do Erivaldo e da Silvana. Na ciência política, a gente tem um conceito chamado coalizão partidária. O que significa coalizão? É esse aglomerado, uma aliança entre partidos e lideranças com o objetivo de construir um projeto, né? Eles acordam em relação a um projeto político e, a partir de todo um esforço para chegar ao poder, eles desenvolvem esse projeto e, claro, repartem as funções dentro do grupo. Então, acho que é importante a gente ter em mente que inclusive essa demora para costura de aliança e montagem dos arranjos que vão ser ofertados nas candidaturas, principalmente majoritárias, né, os nomes para a disputa do governo do Estado, no caso do grupo governista, tem um pouco isso em mente, nessa perspectiva da construção de um projeto, essa disciplina dos partidos e das lideranças em torno desse projeto e, por óbvio, como resultado de qualquer coalizão partidária, a repartição de funções e poderes dentro do grupo e dentro do projeto. E aí, só um parêntesezinho, eu encerro a fala, Fernando, em relação a uma coisa que acontece no Ceará, que é pouco vista em outros estados, que é a questão da continuidade de projetos. Né? Os governos, né, a era Tasso Gereissati deixou um legado que foi o equilíbrio fiscal. Isso foi uma das grandes conquistas, né, uma das grandes marcas do governo do Estado com o Tasso à frente, né, o legado do equilíbrio fiscal. E o que é interessante é que, a despeito da mudança do grupo político no poder, dos governadores que sucederam, e eu falo de Cid, falo de Camilo agora, houve um interesse, um esforço nessa intenção de dar continuidade a uma política. Né? Então, acho que isso também é importante de se considerar, porque apesar de o foco e o legado que a era Ferreira Gomes, se a gente assim considerar Camilo incluído dentro desse marco histórico, deixa como legado a educação, isso não significa que eles não deram continuidade a uma política anterior, que foi marca do governo Tasso, que é a questão do equilíbrio fiscal, né? O Ceará é um dos estados hoje que mais investe, e mesmo assim ele consegue manter esse equilíbrio. Eu acho que, inclusive, a Silvana pode falar um pouco melhor sobre isso, se vocês quiserem aprofundar essa questão. Infelizmente, mas eu acho que isso é interessante de observar. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Queria ouvir bem mais vocês, mas, infelizmente, o Papo de Redação termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.